Muito bem, hoje nós vamos falar sobre porcentagem e juros simples. Na parte de porcentagem, nós vamos continuar usando os conceitos de regra de 3, visto na outra aula, porém agora não precisamos nos preocupar se é diretamente ou inversamente proporcional, tá? No caso da porcentagem, sempre será diretamente proporcional. Outro ponto importante é saber que porcentagem não é um número, ok? Então nós vamos ver como converter porcentagem para número. Então tem duas maneiras de resolver problemas com porcentagem. A primeira é regra de 3 simples. Com a regra de 3 simples, eu posso resolver problemas envolvendo porcentagem. Por exemplo, eu quero saber quanto vale 20% de 80. Ok? Então, usando o conceito de regra de 3, nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever assim. Vamos considerar que o nosso número, 80, é 100%. Então, 100% é 80. E os 20% que eu quero saber é um valor desconhecido, x. Então, eu vou fazer aqui multiplicação. 100 vezes x dá 100x, é igual a 80 vezes 20, que dá 1.600. Ok? E aí eu pego o x, isolo, né? Mantém 1.600, passo 100 dividindo. Então, x vai dar 16. Então, 20% de 80 é 16. Ok? Então, assim, nós vamos trabalhar com porcentagem. Quando eu usar a regra de 3. Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que eu quero saber assim. Quanto fica se eu tirar 10% de 35. Ok? Então vamos lá. Vamos descobrir quanto que é 10% de 35, do mesmo jeito que nós fizemos agora há pouco. 100% é 35. 10% é o que eu quero descobrir, que é x. Então, multiplicando em cruz, 100 vezes x dá 100x. 10 vezes 35 dá 350. Então, x é igual a 350 dividido por 100. Então, x é 3,5. Ok. Então, se eu tenho 35 e tiro 10%, eu vou ter, então, 35 menos 3,5. Ok? Para quem não lembra, essa conta é feita assim. 35, 3,5. Tem que considerar que tem um zero depois da vírgula no 35. Tá? Para fazer a conta, você tem que ter a mesma quantidade de números depois da vírgula. Então, tem o 5 para o 3,5 e tem o 0 para o 35. Sempre que for número inteiro, considere que tem um zero depois da vírgula. Ou quanto zero for necessário. Então, vamos fazer, ó. Na última casa aqui, vamos fazer 10 menos 5, e aqui fica 4, tá? Então, porque a gente prestou ali para virar 10. Então, 10 menos 5 dá 5, 4 para 3 dá 1, ok? Então, 3. E a vírgula fica na mesma posição. Se aqui, nos dois números aqui, 35 e 3,5, tinha uma casa depois da vírgula, no resultado final também vai ter uma casa depois da vírgula. Então, vai dar 31,5. Então, se eu quiser saber quanto fica se eu tirar 10% de 35, fica 31,5. Então, isso eu vou fazer quando eu quiser trabalhar com regra de 3. Eu posso resolver esses dois problemas de outra forma. Eu posso considerar a porcentagem como sendo um número decimal que está entre 0 e 1. Da seguinte forma. Então vamos ver
isso aqui, que isso aqui vai ajudar bastante. Porcentagem como decimal. Então eu vou considerar que 0% é 0 e vou considerar que 100% é 1. Então, para eu saber a porcentagem, eu vou considerar um número entre 0 e 1. Então, por exemplo, se eu tiver 20%, que número que vai ser correspondente entre 0 e 1? Vai ser 0,2. Se eu tiver 45%, que número entre 0 e 1 vai corresponder a 45%? 0,45. Tá? Como que chega nesses números aqui? O 0,2 e o 0,45. Esses números aqui, eles vêm da seguinte forma. Se eu tenho aqui 20%, eu pego e faço 20 por 100. Por isso que é 20%. Essa divisão vai dar 0,2, que é o que está aqui. Da mesma forma, 45%, 45 dividido por 100. Isso vai dar 0,45. Ok? 45. Então, eu posso pensar no número decimal de 0 a 1, que represente as porcentagens de 0 a 100%. Então, eu consigo fazer os mesmos cálculos que eu fiz anterior com esse conceito aqui. Em vez de usar regra de 3, eu uso porcentagem. Por exemplo, vamos apagar a solução com regra de 3 e refazer com número decimal. Regra de 3 eu fiz, deu 16, 20% de 80. Se eu usar o número decimal, como que faz? Eu faço assim, eu pego a porcentagem, converto para decimal, depois multiplico o número que eu tenho. Tá? Nesse caso, então, vai dar o resultado aqui. Resultado. Então, seguindo esse processo, porcentagem para decimal. 20% é 0,2. Vezes o número que eu tenho, que é 80. 0,2 vezes 80 vai dar 16, que é exatamente o mesmo resultado que eu fiz com a regra de 3. Ok? Então, olha lá. Deu a mesma coisa. 0,2 vezes 80 é 16. Fiz com a regra de 3, deu 16. Fiz com o número decimal, deu 16 também. Se prestar atenção na regra de 3, apareceu essa conta aqui. Lá na regra de 3. Ok? Só relembrar lá os cálculos que você vai ver que apareceu isso aí. Porque o 20% dividido por 100 daria 0,2. Então, por isso que eu posso usar também o número decimal. Vamos ver o outro caso aqui. Outro caso aqui, vou apagar a solução por regra de 3. E vou fazer por decimal. Vou fazer a mesma coisa. Ok? Eu tenho que usar o cálculo decimal para saber quanto fica se eu tirar 10% de 35. Então, converto 10% em decimal, vai dar 0,1. Multiplico por 35, isso aqui vai dar 3,5. Então, se eu quero saber, eu posso fazer, então, 35 menos 3,5, que dá 31,5, como havíamos visto. Tá? Outra coisa que você poderia fazer aqui, tá? Então vamos chamar isso aqui de solução 1. Você sabe já que você vai ter que tirar 10% de 35. Então você poderia fazer assim também. Solução 2. Você pega 35 e multiplica pela porcentagem que é a final. 35 vezes 1 menos 0,1. 1 menos 0,1 representa 0,9, que representa 90%. Por quê? Se eu tirar 10% de uma coisa,
eu fico com 90% dessa coisa. Então, no caso, 35 vezes 0,9 vai dar 31,5. Tá? Os dois jeitos estão certos. Ou você faz a conta como eu fiz aqui. Encontrei como do que é 10% de 35. Depois subtrair. Ok? Ou você pode já fazer direto, como aqui embaixo. Faz o número que você tem vezes a porcentagem final. Eu sei que a porcentagem final é 100%, que é 1, menos a porcentagem que eu tenho, que é 0,1. Então, ficou a porcentagem final 90%, 0,9. Tá? Só para finalizar aqui, vamos ver esse mesmo caso, quanto que fica se eu aumentar. Vamos mudar aqui agora para aumentar em 10%, 35. Tá? Agora eu vou aumentar. Quando eu falar em aumentar, eu posso fazer esse mesmo raciocínio aqui. Se eu fizer essa passagem, vai dar a mesma coisa. 10% de 35 é 3,5. Se eu for aumentar, então é 35 mais 3,5, que vai dar 38,5. Ok? Ou eu posso fazer o cálculo como eu pensei aqui embaixo. Se eu vou determinar a porcentagem final, então é 35 vezes 1 mais 10% agora. Agora eu estou aumentando, não estou tirando. Então é mais 10%. Que vai ficar 35 vezes 1,1. Que vai dar 38,5 também. Ok? Então, se você for tirar a porcentagem de um valor, você pode fazer dessa forma aqui. Se você for acrescentar, pode fazer dessa forma aqui. E assim você não precisa usar a regra de 3 e vai dar certo também. Agora, se você prefere fazer a regra de 3, tranquilo também. O gosto você que decide aí, qual é mais fácil para você. Não está errado fazer de um jeito ou de outro. O melhor é você fazer do jeito que você se sente mais seguro. Ok? Então, isso aqui a gente tem como porcentagem. Vamos resolver alguns problemas aqui, então, com porcentagem para ver os exemplos. Esse primeiro exemplo aqui, ó. Um funcionário recebe um salário de R$ 2.800 por mês. Ele recebeu um aumento de 12%. Qual será o novo salário dele? Então, se eu fizer por regra de 3, vou ter então 2.800 é o que eu tenho como 100%. 12% é o que eu quero achar. Então, eu vou ter, multiplicando em cruz, 100 vezes x, 100x. 12 vezes 2.800, 12 vezes 2.800. Então, x é igual a 12 vezes 2.800 dividido por 100. Tanto faz se eu resolver a multiplicação ou a divisão primeiro aqui. Então, posso fazer que é igual a 12 vezes, se eu dividir 2.800 por 100, dá 28. Então, se eu fizer 12 vezes 28, vamos fazer aqui, ó. 28 vezes 12. Se eu fizer 28 vezes 12, 12 vezes 8, 16, sobe 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 28, dá 6, 8 e 5, 13, sobe 1, 3. Então, dá 336. Então, é o dinheiro que ele vai ter de aumento. Se ele recebeu R$ 336 de aumento, então, salário final dele será o que ele já tem, R$ 2.800, mais o aumento que ele ganhou, 336. Então, isso vai ficar 0 mais 6, 6, 0 mais 3, 3, 8 mais 3, 11, sobe 1, R$ 3.136 é o novo salário dele. Certo? Então, achei quanto vale 12% de 2.800, depois somei em 2.800 para descobrir o novo salário. Vamos ver tudo isso agora, fazendo por número decimal. Por número decimal, eu vou ter o seguinte.
eu tenho 2.800, eu sei que vai aumentar 12%, então eu vou ter o seguinte, 2.800 vezes 1 mais o aumento, 0,12, ok? Isso é igual a 2.800 vezes 1,12. Quando eu multiplicar 2.800 vezes 1,12, vai dar o salário que eu já achei lá com a regra de 3. Vai dar o mesmo valor. Então, basta fazer a conta, a multiplicação, 2.800 vezes 1,12, que vai dar o mesmo valor. Não pode dar diferente. Então, dá 3.136 também. 3.136. Tá? Então, o que eu quero mostrar aqui é a vantagem de usar número decimal, né? Olha só, eu resolvi a mesma conta em pouquíssimas passagens. Com a regra de 3, eu fui lá, encontrei a porcentagem, depois peguei essa porcentagem, somei no valor inicial e achei a resposta. Aqui não, eu peguei a porcentagem que eu queria acrescentar, acrescentei no decimal aqui, multipliquei e achei a resposta já direto. Ok? Então, caso você goste e caso você tenha entendido direitinho, faça aí com números decimais que você vai ganhar tempo. Vamos ver mais um exemplo. Esse caso aqui, ó. Um produto custa R$23. Nesse produto foi colocado um acréscimo de 5%. Um cliente, ao comprar o produto com um novo preço, ganha 5% de desconto. Então, ele pagou, resposta A, R$23, resposta B, 28, resposta C, 22,94, resposta D, 21,17. Vamos ver qual dessas respostas está certa. Primeira coisa aqui é, ele ganhou um aumento de 5% e depois um desconto de 5%. Você tem que tomar cuidado que ele não voltou para o preço original, ok? Era 23, aumentou 5%, tirou 5% e voltou para 23. Não é isso, tá? Nós vamos ver com calma isso aqui. Porque como se trata de porcentagem, a porcentagem é aplicada em cima do valor atual. E a hora que eu tirei 5% do valor atual, o valor atual já era maior depois que eu dei o aumento de 5%. Então, o que aconteceu aqui? Vamos descrever o que aconteceu com esse caso. Peguei R$23, acrescentei 5%, cheguei num valor novo que é X. Peguei esse X, acrescentei mais 5%, descontei, né, 5%, que dá X. Peguei esse X, descontei 5%, cheguei no valor Y, tá? Então, se eu coloco 5% e depois tiro 5%, não dá o mesmo valor, dá valor diferente, ok? Então, vamos ver. Peguei o número 23,5, aliás, 23 não. Então, peguei o valor original, R$23, e acrescentei 5%. Então, 1 mais 5%. Ok? Isso vai dar, então, 23, que multiplica 1,05. Se eu multiplicar 23 por 1,05, eu vou chegar em 24,15. Ok? Agora eu vou calcular o preço que o cliente pagou lá. Então eu tenho que pegar o valor atual, que é 24,15, e tirar 5%. Então é 1 menos 0,05, que é igual a 24,15, que multiplica 1,05. Que multiplica 0,95. Ok? Então, se eu multiplicar 24,15 por 0,95, eu vou chegar em 22,94.
Ok? Então, quanto que o cara vai pagar? R$ 22,94, que é o item C. Por que que deu menos do que o valor original, que era R$ 23? Porque quando eu calculei R$ 23, acrescentando 25%, deu 24,15. A hora que eu tirei 5% disso, eu tirei mais do que eu acrescentei. Então, chegou num valor menor do que o valor original. Tá? Então, tem que ter atenção nisso aí. Quando acrescenta porcentagem e depois tira a porcentagem é sempre aplicada no valor atual. Ok? Então eu tinha 23, apliquei a porcentagem, virou X valor atual. Ok? Aí eu peguei X, que nesse caso valeu 24,15, apliquei a porcentagem e cheguei num novo valor, que é o 22,94. Então, resolvi esse problema por números decimais. Se for resolver por regra de 3, vai dar o mesmo resultado. E aí você pode tentar fazer por regra de 3, você vai ver que não vai ter erro, da mesma coisa. Ok? Então, nós vamos ver agora um caso particular da regra de 3, simples, que é o cálculo de juros. Ok? Então vamos lá. Juros simples. Bom, juros simples é um tipo de aplicação que eu tenho uma taxa de rendimento fixada. Todo mês vai render aquele mesmo valor, tá? Então eu vou ter uma aplicação, que é o dinheiro que eu vou colocar lá para render. Vamos colocar aqui letra A para simbolizar a aplicação. Essa aplicação vai ficar para um certo período de aplicação. Período de aplicação nada mais é que o tempo que o dinheiro ficou lá. Então, eu vou chamar de T. Nessa minha aplicação, vai ser aplicada uma taxa de juros, que eu vou chamar de TX, a taxa de juros. E aí vai render lá um certo juros mensal. Então, os juros, que eu vou chamar de J. Ok? Então, vou aplicar o dinheiro por um certo tempo, a uma certa taxa, e vou ter um juros. Se eu pensar em regra de 3, eu apliquei meu dinheiro, que representa 100%. Esse dinheiro vai sofrer um acréscimo, que é o valor da taxa. Ok? E essa taxa vai dar os juros, só que aqui, cuidado que é o juro mensal. Deixar bem claro que nessa regra de 3 aqui é o juro mensal. Se eu pegar e resolver essa regra de 3, eu vou ter então, multiplicando em cruz, 100 vezes os juros mensal é igual a aplicação vezes a taxa. Então, os juros mensal é igual a aplicação vezes a taxa dividido por 100. Então, isso é quanto rende em cada mês. Eu pego os juros total. O que vai ser? Esse valor que eu achei aqui para cada mês e multiplico pelo tempo aplicado. Se for 30 meses, multiplico por 30. Se for 40 meses, multiplico por 40. Então vai ser o quê? A aplicação vezes a taxa dividido por 100 vezes o período de aplicação. Isso vai ser o juros total que eu vou obter no meu período de aplicação. Ao finalizar o período de aplicação, eu vou ter então o que eu chamo de montante. O montante, ele é vou usar a letra M para simbolizar o montante. Ele é o valor aplicado mais todo o juro que teve no período, que é o J. Se eu jogar aqui a fórmula dos juros, eu vou ter que o meu montante é a aplicação mais os juros. Só que os juros, ele é a aplicação, taxa dividido por 100 vezes tempo. Se você lembrar da aula de fatoração, aqui eu tenho um fator comum. Quem é o fator comum aqui? Ó? O A.
Ok? Então eu posso fatorar. Se eu posso fatorar, eu posso escrever assim: o meu montante é a aplicação que multiplica A dividido por A, que dá 1, mais tudo isso dividido por A, que dá taxa sobre 100 vezes tempo de aplicação. Então temos duas fórmulas importantes aqui para trabalhar com juros simples. Esta aqui, que corresponde ao juros total no período de aplicação, e essa aqui que corresponde ao valor total depois de um certo período de aplicação. Ok? Mas aí, importante a gente pegar essas fórmulas agora e mostrar nos exemplos como que fica. Então vamos ver exemplos de juros para a gente praticar um pouco com essas fórmulas aí. Olha lá, um capital de R$ 280 foi aplicado a juros simples de 0,8% ao mês por 2 anos. Qual o valor dos juros nesse período? Então, atenção, ó, ele quer saber juros, não quer saber o montante. Se ele quer saber os juros, então temos que lembrar lá. Juros é igual a aplicação vezes a taxa dividido por 100 vezes o tempo de aplicação. Outro ponto importante. A taxa é 0,8% ao mês. Ok? Isso significa que o tempo de aplicação deve estar em meses aqui na sua fórmula de juros. Ok? Então, nesse caso aqui, 2 anos. 2 anos, a gente tem que descobrir quanto que é 2 anos em meses. Só que eu sei que cada ano tem 12 meses, então 2 anos vai dar 24 meses. Este é o meu período de aplicação. Então, agora que eu tenho tudo aqui, eu vou calcular os juros. Os juros é igual ao valor aplicado, 280, vezes a taxa, 0,8, dividido por 100, vezes o período de aplicação, 24 meses. Então, os juros vai ser... Dá para facilitar a vida aqui, ó, dividindo esse 100 nesse aqui, tá? A ordem aqui tanto faz. Então, se eu dividir 280 por 100, dá 2,8, que multiplica 0,8, que multiplica 24. Então, quanto vai dar os juros? Vamos fazer essa conta aqui. Bom, vamos fazer por partes aqui, tá? Primeiro eu vou multiplicar 0,8 vezes 2,8. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Depois o resultado a gente multiplica por 24. Então, vamos fazer aqui um parêntese, 2,8, 0,8. Multiplicação com um número decimal, você segue a multiplicação normalmente, ignorando as vírgulas, tá? Então vamos fazer isso. 8 vezes 8, 64, sobe 6. 8 vezes 2, 16, 16 mais 6, 22. E aí você faz o seguinte, vê no total, os dois números que você multiplicou, 2,8 e 8,8, no total quantas casas tem depois da vírgula? No total tem 2. Tem 8 que está no 2,8 e tem 8 que está no 0,8. Então, eu tenho 2 casas depois da vírgula, contando esta e esta. Então, meu resultado final também tem que ter 2 casas depois da vírgula. Então, fica 2,24. Então, agora eu tenho que pegar 2,24 e multiplicar por 24, que é o período de aplicação. Se eu multiplicar isso aqui, 4 vezes 4, 16, sobe 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 4 vezes 2, 8. Aqui, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4. Então, aqui dá 6, 9, 8, 17, sobe 1, 9, 4, 13, sobe 1, 5.
Tenho duas casas depois da vírgula, ok? Aqui no 24 não tem nenhuma casa depois da vírgula. Então aqui duas casas depois da vírgula. Então vai dar R$ 53,76. Ok? Então, para esse problema, eu tinha R$ 280 aplicado a um juros de 0,8% ao mês. Depois de 2 anos, rendeu R$ 53,76. Ok? Então, vamos ver o que é importante aqui. O que é importante aqui é o seguinte. O tempo tem que ser transformado pela unidade que foi dada. Se a taxa de juros está ao mês, então o tempo, que é 2 anos, tem que estar em meses. Por isso que virou 24. 2 anos tem 24 meses. Isso é muito importante você prestar atenção, porque se você coloca 2 ao invés de 24 aqui, você vai estar calculando de forma errada, porque não rende 0,8% ao ano. Tá? 0,8% é ao mês. Ao ano seria isso vezes 12. Então você poderia pegar esse 0,8, multiplicar por 12, você acharia qual que é a taxa ao ano e não mais ao mês. E aí aqui em vez de multiplicar por 24, você multiplicaria por 2. E aqui não seria 0,8, seria outro valor, que é ao ano, que daria 9,6. Faz essa conta que você vai ver que dá a mesma coisa. E aqui eu só estou explicando que tem que tomar cuidado com a relação aí de tempo. Se a taxa está ao mês, o tempo tem que estar ao mês. Se a taxa está ao ano, o tempo tem que estar ao ano. Ok? Então, nesse caso, esse dinheiro rendeu R$ 53,76. Vamos para o próximo exemplo. Nesse exemplo, nós temos o seguinte. Aqui, taxa de juros simples, um capital de R$ 23.500 foi aplicado, sabendo que este dinheiro se tornou R$ 24.346 depois de 2 anos. Ok? Aqui ele não deu a taxa de juros, então você pode calcular a taxa tanto ao mês quanto ao ano. Vamos fazer os dois. Primeiro eu vou fazer ao ano, porque o tempo está em ano, vai facilitar a minha vida. Ok? Então, o que ele está falando aqui? O dinheiro aplicado é R$ 23.500. E depois de 2 anos, ele se tornou R$ 24.346. Tá? Então, o que é importante ver aqui? Esse valor final, isso aqui é o montante. Por quê? É o valor aplicado mais os juros. Por isso que deu mais que 23.500. Então, nós vamos ter que usar o que aqui? A fórmula do montante, não a fórmula dos juros. Então, lembrando, montante é a aplicação que multiplica 1 mais a taxa sobre 100 vezes o tempo. Isso aqui é o montante. Então, eu tenho as variáveis aqui. Eu tenho o valor da aplicação, que é 23.500. E eu tenho o tempo de aplicação, que são 2 anos. E eu tenho o montante, que é 24.346. Dito isso, vamos jogar tudo que a gente tem nessa fórmula e isolar a variável que falta, que é a taxa. Então vamos lá. Vai ficar então montante 24.346 é igual à aplicação 23.500, que multiplica 1 mais a taxa que eu não sei, dividido por 100, vezes o tempo, que é 2. Ok? Então, ó, esse 23.500 está multiplicando parênteses e eu posso passar ele dividindo. Então fica 24.346 dividido por 23.500 é igual ao que estava do outro lado. 1 mais a taxa sobre 100 vezes 2. Continuando, nós vamos ter agora. Vamos resolver
as divisões aqui. Ó. Eu tenho essa divisão que eu posso resolver. E eu posso resolver essa divisão aqui, ó, 2 dividido por 100. Então, resolvendo essas divisões aqui, eu vou usar a calculadora para ganhar tempo. Numa prova não vai poder usar, né? Lógico, mas aqui eu quero ganhar tempo, então estou usando a calculadora. 24.346 dividido por 23.500 dá 1,036. Isso é igual a 1 mais a taxa que multiplica 2 dividido por 100, 0,02. Vamos apagar isso aqui. 0,02. Certo? Ok. Então, agora, esse 1 está somando, vai para o outro lado subtraindo. 1,036 menos 1 é igual a taxa que multiplica 0,02. Então, essa conta da esquerda da igualdade, 1,036 menos 1 vai dar 0,036. Essa conta na esquerda da igualdade vai dar 0,036, que é 1,036 menos 1, que é igual a taxa vezes 0,02. Continuando aqui, eu tenho esse valor e essa multiplicação. Então agora eu tenho que resolver isso aqui. 0,036 é igual a taxa vezes 0,02. Então eu tenho que fazer 0,036, passo o 0,02 dividindo, isso é igual a taxa. Vou fazer essa divisão aqui, caso alguém não lembra como faz, aí já relembra. Então eu tenho 0,036 dividido por 0,02. A ideia é dividir números que não tenha vírgula, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos deslocar as vírgulas até que não tenha mais vírgula. Usando a seguinte regra. O 0,036, se eu deslocar a vírgula, eu vou deslocar ela para a direita até sumir e virar 36. Então eu tive que fazer quantos deslocamentos? 3. Tá? Então no 0,02 eu tenho que fazer 3 deslocamentos também. Então vou deslocar uma vez aqui, outra vez aqui. Como eu não tenho mais como deslocar, eu vou acrescentar um zero. Quando eu não tiver mais nenhum número depois para continuar deslocando a vírgula, eu acrescento zeros. Então, 0,036 dividido por 0,02 vai ficar, então, 36 dividido por 20. Ok? Isso é a mesma coisa que 36 dividido por 20. Então, se eu dividir 36 por 20... vai dar 1, né? Porque 1 vezes 20 é 20. Se eu pegasse 2 daria 40, eu passaria 36, então vai dar 1. 1 vezes 20, 20. Para 36, 16. 16 não é divisível por 20. Então o que eu faço? Coloco uma vírgula e um zero aqui. Tá? Porque agora eu vou ter que dividir isso. Aí 160 dividido por 20. Dá 8. Então, eu posso afirmar então que a taxa é igual a 1,8% ao ano. Ok? Ao ano. Por que ao ano? Porque eu usei 2 lá na minha conta. Vamos voltar lá para o começo da conta. Aqui, ó. Eu usei 2. E o período 2 são 2 anos. Tá aqui, ó. No problema, 2 anos. Então, se eu usei 2, eu estou considerando o tempo em anos. Então, na hora que eu for responder meu problema, eu tenho que deixar claro que a taxa de juros é 1,8% ao ano. Como um ano tem 12 meses, se eu quiser saber ao mês, eu posso fazer o seguinte.
Eu pego a taxa e divido por 12. Então vai ficar a taxa é igual a 1,8 dividido por 12. Tá? 1,8 dividido por 12. Vamos chegar então numa taxa de 0,15% ao mês. Ok? Então fiz dois exemplos aí de juros simples, um calculando os juros, outro calculando a taxa. Pode ter exemplos que pede qual que é o montante, pode ter exemplos que pede qual que é o tempo. Na lista de exercício vai ter exemplos para você praticar isso aí, ok? Então, para a aula de hoje é isso, porcentagem e juros simples. Baixe a lista de exercício, pratique aí os conteúdos que você já viu até agora. E por hoje é só. Quem curtiu, dá um like. Quem likeou, dá um curte. E vamos que o show não pode parar.